Este capítulo não foi criado para atacar uma igreja, nem para afastar pessoas de Deus. Ele nasce de uma dor real, sentida por muitos que entraram em templos buscando acolhimento e encontraram julgamento. Aqui, falaremos sobre a diferença entre frequentar uma igreja e viver como Cristo viveu. Sobre a fé que se tornou o discurso, mas perdeu o amor. Sobre pessoas que aprenderam a apontar o erro dos outros, mas nunca aprenderam a carregar fardos. Jesus foi duro com os hipócritas, não com os pecadores quebrados, não com os rejeitados. Este diálogo é o desabafo de um jovem que observa, sofre e se pergunta se esse cristianismo que ele vê é realmente o mesmo que Cristo ensinou. Ouça com atenção, porque quando Deus responde, ele confronta aquilo que usa seu nome para ferir. Deus, eu cresci ouvindo que a igreja deveria ser um lugar de amor, acolhimento e restauração, mas o que muitas vezes eu vejo é julgamento e frieza. Já presenciei pessoas sendo observadas, comentadas e condenadas pelo passado, pela roupa ou pela aparência. Já vi um morador de rua entrar na igreja e ser evitado por estar sujo e cheirando mal. Eu saí dali me sentindo confuso e ferido, perguntando se isso realmente representa o cristianismo que Jesus ensinou. Não, isso não é o cristianismo que eu ensinei. O que você descreve é religiosidade vazia, que conhece regras, mas não conhece o coração. Quando estive entre vocês, fui direto com esse tipo de atitude. Eu disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Mateus 23:13. Quem usa a fé para vigiar, humilhar ou excluir, não entendeu a graça. A igreja deveria ser hospital para feridos, não tribunal para acusados. Eu nunca rejeitei quem se aproximou com arrependimento e dor. Pelo contrário, eu me sentei à mesa com quem era desprezado. O julgamento que envergonha não vem de mim. Misericórdia quero e não sacrifício. Mateus 9:13. Quem aponta o dedo sem estender a mão ainda não compreendeu o amor que transforma. Se alguém se sente autorizado a ferir outro em meu nome, precisa voltar ao início e aprender novamente quem eu sou. Deus, outra coisa que me incomoda profundamente é ver pessoas que aparentam muita espiritualidade, falam bonito, citam versículos e levantam as mãos no louvor, mas fora da igreja tratam os outros com arrogância, desprezo e falta de compaixão. Eu mesmo já me senti menor perto de gente que se acha mais santa do que os outros. Por que existe tanta aparência de fé e tão pouca transformação real no coração? Porque muitos aprenderam a parecer justos diante dos homens, mas nunca permitiram que eu os transformasse por dentro. Eles dominam palavras, conhecem doutrinas e repetem versículos, mas o coração permanece intocado. Eu já havia advertido: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 23:8. Aparência espiritual não é sinal de fé verdadeira. Eu não procuro performances religiosas, procuro corações quebrantados. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Quando a fé não gera humildade, ela se transforma em orgulho. Quando não produz amor, torna-se peso. Quem realmente me segue é reconhecido fora do templo, no modo como trata quem não pode oferecer nada em troca. Santidade que não se manifesta em misericórdia é apenas vaidade espiritual. A verdadeira fé nunca se limita ao discurso, ela sempre se revela em atitudes. Deus, o que mais me revolta é ver pessoas entrando na igreja buscando ajuda e saindo ainda mais feridas do que entraram. Gente com vícios, com um passado difícil, pessoas quebradas emocionalmente que só precisavam de um abraço, de uma palavra ou de um pouco de paciência. Em vez disso, recebem olhares de reprovação, comentários atravessados e até afastamento. Eu já vi gente desistir da fé por causa disso. A igreja não deveria ser um lugar de cura.
Por que tantas pessoas são machucadas exatamente onde deveriam ser acolhidas? Isso fere profundamente o meu coração, porque a igreja nunca foi criada para ser um espaço de exclusão, mas de restauração. Quando alguém entra quebrado e sai ainda mais ferido, algo essencial do Evangelho foi perdido no caminho. Eu nunca me afastei dos que estavam machucados, confusos ou presos ao pecado. Pelo contrário, eu me assentei até elas com sinal de fé. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:32. Quem transforma a igreja em um lugar apenas para quem aparenta estar bem, não entendeu a graça. Eu comparei o reino a um hospital, não a um prêmio para os fortes. Também deixei um alerta sério. Ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Mateus 18:6. Ferir alguém que busca ajuda é algo que eu levo muito a sério. A igreja deveria ser o primeiro lugar onde a dor encontra cuidado, onde o erro encontra orientação e onde o arrependimento encontra misericórdia. Quando isso não acontece, meu nome é usado, mas meu caráter não é refletido. Onde não há acolhimento, compaixão e paciência, eu não estou sendo representado. Deus, algo que me incomoda profundamente é ver pessoas usando o inferno como uma arma. Elas apontam o dedo para quem vive diferente, para um casal gay, para alguém que pensa fora do padrão da igreja e afirmam com segurança que essas pessoas estão condenadas. Isso não gera arrependimento, só medo, vergonha e afastamento. Eu fico me perguntando se Jesus trataria alguém dessa forma ou se nós estamos distorcendo a tua palavra para justificar preconceito e dureza. É isso mesmo que o Senhor espera de quem se diz cristão? Eu nunca usei o medo como instrumento para produzir transformação. O medo paralisa, afasta e endurece. O amor, sim, conduz ao arrependimento. Eu deixei isso claro quando disse que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Romanos 2:4. Quem transforma o inferno em ameaça perdeu de vista o coração do Evangelho. Eu confrontei o pecado, mas nunca humilhei o pecador. A verdade que machuca sem amor deixa de ser verdade e se torna crueldade. Eu também adverti: não julguem para que não sejam julgados. Mateus 7:1. Julgar destinos eternos não foi uma autoridade que eu entreguei aos homens. Quando alguém aponta o inferno para os outros, mas se recusa a estender a mão, revela que ainda não compreendeu a graça que recebeu. O anúncio do reino sempre veio acompanhado de misericórdia, paciência e chamado à mudança. Quem realmente me representa não empurra pessoas para longe com ameaças, mas as aproxima com verdade e amor. Fora disso, meu nome está sendo usado, mas meu caráter está sendo negado. Deus, o que mais me dói é ver pessoas se afastando de ti não por falta de fé, mas por causa do comportamento de quem se diz cristão. Já ouvi amigos dizendo que não querem saber de Deus porque foram humilhados, rejeitados ou julgados dentro da igreja. Alguns até entraram cheios de esperança, mas saíram machucados e decepcionados. Isso me angustia, porque parece que o teu nome está sendo associado à dor e não ao amor. Isso não é um escândalo espiritual diante dos teus olhos? Sim, isso é um escândalo espiritual, porque fere diretamente o propósito do meu reino. Eu nunca planejei que alguém se afastasse de mim por causa de quem dizia me representar. Eu deixei claro que meus discípulos seriam reconhecidos não pela força do discurso, mas pela prática do amor. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. João 13:35. Quando alguém fecha o coração, fecha portas e afasta pessoas em meu nome é desonrado. Muitos não rejeitam a mim, rejeitam a imagem distorcida de receberam de mim. Isso pesa sobre quem causa esse tropeço. Eu adverti: ai daquele por quem vêm os escândalos. Mateus 18:7. A fé verdadeira aproxima, restaura e cura. Quando ela produz medo, vergonha e rejeição, algo se perdeu no caminho. Quem realmente me segue entende que carregar meu nome é carregar também a responsabilidade de refletir meu caráter. Onde o amor não é vivido, o Evangelho não está sendo anunciado. Deus, então quem é de fato o verdadeiro cristão?
Porque eu vejo muitas pessoas dizendo que te seguem, participam de cultos, falam de fé, mas vivem de um jeito totalmente oposto ao que Jesus ensinou. Às vezes eu fico com medo de me tornar assim também, de repetir discursos sem viver o amor na prática. Ser cristão é apenas frequentar a igreja e seguir regras, ou existe algo muito mais profundo que o Senhor espera de quem carrega o teu nome? O verdadeiro cristão não é aquele que apenas carrega meu nome, mas aquele que carrega meu caráter. Muitos aprenderam a repetir doutrinas, mas poucos aprenderam a viver o amor. Eu nunca pedi seguidores que soubessem falar bonito. Eu pedi discípulos dispostos a negar a si mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Ser cristão é refletir quem eu sou no modo de tratar o próximo. É amar quando seria mais fácil julgar. É servir quando seria mais confortável se afastar. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Quem me segue não se preocupa em parecer santo diante dos homens, mas em viver de forma coerente diante de mim. A verdadeira fé sempre se manifesta em atitudes. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2,18. O verdadeiro cristão não aponta dedos, estende as mãos. Talvez, depois de ouvir tudo isso, fique uma pergunta ecoando no coração. Afinal, o que Deus espera de nós? Não é uma religião cheia de regras vazias, nem uma fé que aponta o dedo enquanto ignora a própria consciência. Jesus nunca chamou pessoas para serem fiscais do pecado alheio, mas para serem testemunhas do amor de Deus no mundo. Ele não se aproximava dos feridos para julgá-los, mas para curá-los. Não se assentava com os certos, e sim com os quebrados. O verdadeiro cristianismo começa quando paramos de usar o nome de Deus como arma e passamos a usá-lo como o abrigo. Quando entendemos que obedecer a Cristo não é repetir discursos, mas imitar atitudes. Amar quando é difícil, acolher quando incomoda, servir quando ninguém vê. Ter misericórdia mesmo quando achamos que o outro não merece, porque foi assim que Deus fez conosco. A igreja deveria ser o lugar onde o pecador encontra esperança, não vergonha. Onde o cansado encontra descanso, não rejeição. Onde o diferente encontra espaço, não condenação. Se a nossa fé machuca mais do que cura, se afasta mais do que aproxima, então algo está errado no caminho que estamos seguindo. Jesus foi duro com os hipócritas, mas infinitamente paciente com os arrependidos. Ele confrontou quem se achava justo, mas abraçou quem reconhecia a própria fragilidade. E esse mesmo Jesus continua nos chamando hoje, não para parecermos santos, mas para sermos transformados. Não para julgarmos o mundo, mas para sermos luz nele. Que esse capítulo não termine apenas como um áudio ouvido, mas como um espelho. Que cada um de nós tenha coragem de se perguntar: eu tenho parecido mais com a religião que fere ou com o Cristo que salva? Porque no fim, não será o quanto falamos de Deus que importará, mas o quanto deixamos Deus amar através de nós.